Esse caso dos chamados justiceiros do Rio de Janeiro, que lá no Flamengo agrediram um menino, sob o ponto de vista de direito penal brasileiro, não há muita dúvida. Eles precisam ser punidos porque cometeram um crime perante a ordem jurídica brasileira, aliás, um crime grave de terem covardemente agredido um jovem e precisam ser rigorosamente punidos pela nossa ordem jurídica, pelo nosso aparelho de justiça. Agora, no plano da teoria do Estado, a questão é um pouco mais complexa, me parece, e leva a gente a refletir a respeito de como o Estado brasileiro se comporta e tem se comportado em relação a essas questões. Né? Para retomar um pouco essa questão no plano histórico e procurando entender a questão no plano global, a gente tem que pegar um pouco o que é a história do Estado e da soberania estatal desde o pós-Idade Média. A primeira forma de soberania que nós vemos no pós-Idade Média é a ideia de soberania absolutista. Né? Jean Baudin talvez tenha sido o primeiro grande pensador a pensar a respeito disso, que era uma soberania absoluta, ou seja, que conhece uma relação com a pessoa e com os cidadãos, onde o cidadão tem com o Estado uma relação de servidão, portanto de não possuidor de direitos, e onde essa soberania era vista como originada no poder de Deus, logo uma soberania absoluta e vitalícia, que durava durante toda a vida do soberano. Esse tipo de concepção de soberania estatal muda profundamente com as chamadas revoluções democráticas, francesa e americana, que vem alterar, inclusive, a forma de concepção de poder do Estado. Mas o mais relevante, essas revoluções introduzem a ideia de direitos do homem, ou seja, secularizam a noção cristã de pessoa. Passam a entender o homem como em parte integrante da humanidade, logo como todos os seres humanos dotados de um mínimo de direitos iguais perante o Estado, perante a ordem jurídica. E esse mínimo de direitos, numa civilização cristã, passa a ter um grande impacto na cabeça, na ideia das pessoas, na visão de mundo das pessoas. Ao contrário do que fala a história padrão, isso não acaba com o Estado autoritário ou com o Estado soberano absolutista. O Estado autoritário, que é o que se observa historicamente, sempre existiu na história humana e também existiu após essas revoluções. Só que se altera a natureza e a forma discursiva de justificação desses Estados autoritários. A partir, mais ou menos, dessas revoluções, do amadurecimento das ideias dessas revoluções, o Estado autoritário ele passa a não ter mais condições de se apresentar da forma como se apresentava anteriormente, como um soberano absoluto, como uma negação desses direitos do homem. Numa civilização cristã isso se mostrava difícil no plano discursivo, né? Negar a ideia de direitos do homem. Então, marcadamente no fim do século XIX e do correr do século XX, o que há é não uma negação dos direitos do homem por parte das ditaduras e dos estados autoritários, mas a sua suspensão. É como se esses estados autoritários dissessem: olha, os direitos humanos, os direitos fundamentais das pessoas são uma boa forma de gerir o dia a dia pacífico da vida social. Mas face à agressão excepcional de algum inimigo que ameaça a vida da sociedade, que ameaça a sobrevivência do Estado, é fundamental para manter a sobrevivência do Estado e da sociedade suspender os direitos humanos temporariamente, se estabelecer um governo mais forte, mais soberano, mais autoritário, para poder garantir a sobrevivência da sociedade, combater esse inimigo, para depois se restabelecer a normalidade. Foi assim que se apresentaram todas as ditaduras do século XX. Hitler, o fascismo e também a ditadura brasileira. Todo mundo se lembra, em 64 o golpe militar foi aplicado para durar 4, 5 anos e devolver o poder aos civis apenas para combater o inimigo comunista. Então, sempre o discurso de justificação dos estados autoritários, do estado de polícia no correr do século XX veio dessa forma. Né? Para combater o inimigo que agride a sociedade, para fazer sobreviver a sociedade, se afasta o direito, se afastam os direitos fundamentais de forma a suspendê-los por um período de tempo. Isso no discurso, obviamente. Os ditadores sempre morreram antes de voltar ao período democrático. Assim foi com Hitler, com Mussolini, assim foi com a ditadura brasileira, que demorou mais de 20 anos no poder. No século XXI, esse estado de exceção, esse estado de polícia muda de natureza.
ele passa a não interromper mais o Estado democrático, o ciclo democrático, ele passa a existir dentro do Estado democrático. É uma mudança que houve no século XXI. A gente observa isso, por exemplo, no chamado Patriotic Act, por exemplo, dos Estados Unidos. Em vez de interromper a democracia nos Estados Unidos para combater o inimigo muçulmano, se produz um ato de exceção, um ato de polícia dentro da democracia que passa a viger dentro sem interromper, como uma rotina de governo, como uma técnica de governo dentro da rotina democrática. No Brasil, na América Latina, o processo é um pouco mais complexo. Na realidade, nós temos aqui a convivência de dois modelos de Estado, de fato, convivendo entre si. Juridicamente temos um só, que é o Estado Democrático de Direito. Mas no plano fático, real, vivido, nós temos o Estado Democrático de Direito. Podemos gravar, vamos dizer, geopoliticamente, o Estado Democrático de Direito nos grandes centros ou nos centros expandidos, e o Estado de polícia, o Estado autoritário, o Estado de exceção, governando as periferias das grandes cidades, os territórios pobres. Isso porque o inimigo a ser combatido, que ameaça a sociedade, não é mais o comunista da ditadura militar. O comunista da ditadura militar, que era o inimigo, estava disperso por toda a sociedade. O branco, o negro, o rico, o pobre podia ser comunista. Então, o direito da sociedade como um todo era suspenso. Hoje não. O inimigo da nossa sociedade, que uma parcela significativa da sociedade acredita, estimulado pela mídia, pela máquina midiática, o inimigo é o bandido. E o bandido pode ser branco no Rio Grande do Sul, pode ser japonês aqui em São Paulo, mas quase sempre ele é negro, mas ele sempre é pobre. O inimigo hoje no Brasil é uma classe social, né? Quer dizer, ele está disperso por uma classe social. Então, para poder combater esse inimigo que supostamente ameaça a segurança da sociedade, supostamente ameaça a vida social, a integridade da sociedade, nós temos esse estado de polícia, esse Estado autoritário, esse Estado que suspende os direitos fundamentais da pessoa, inclusive o direito à integridade física, como no caso desse menino, o direito à vida, como no caso das milhares de pessoas que são mortas pela polícia a cada ano no Brasil. Quer dizer, esse Estado de polícia governa as periferias pobres do nosso território. Esses justiceiros nada mais são do que agentes desse Estado de polícia. Esse Estado de polícia, ele é criado por uma máquina de poder que vai da mídia ao Estado, às elites econômicas e a uma parcela da sociedade. Se cria todo um discurso em que se pega, por exemplo, qualquer crime atroz cometido por algum bandido. Uma pessoa que mata, por exemplo, um cidadão comum no meio da rua, um homicídio grave. Se coloca isso na primeira página do jornal. E por conta de combater esse homicídio grave, se põe na cadeia milhares de pequenos furtadores, de pequenos traficantes. Se lotam as cadeias. E aí dentro da cadeia, através do crime organizado, se produz esse homicida grave. Esse homicida que agride frontalmente a sociedade. Quer dizer, ou seja, é uma máquina de produção de um Estado autoritário que se retroalimenta. Prende mais para produzir mais homicidas graves, mais bandidos, que vão, na realidade, produzir mais inimigos para alimentar esse processo de ampliação desse Estado de polícia, desse Estado autoritário, que encontra raízes não só na polícia, mas também na mídia, também nas elites e também em todos que se interessam em manter essa sociedade pobre reprimida, contida, posta no seu devido lugar, vamos dizer assim. Eu creio que esse caso do Rio serve apenas como, nesse plano da teoria do Estado, serve apenas como exemplo de que nós temos no Brasil um Estado de polícia que precisa ser, pelos democratas, cotidianamente combatido. Combatido não só quando um caso atroz desse acontece, mas quando a cada dia na família, quando almoça, alguém levanta a história de que bandido não tem direitos a direitos humanos, que só gente boa tem direitos humanos, por exemplo. Esse tipo de afirmação descabida, sem sentido. Todo ser humano tem direito a um mínimo de direitos, independente do que tenha feito na vida. Esse valor cristão, essencialmente, que foi secularizado com as revoluções e que até hoje no Brasil nós não conseguimos universalizar.